Temos estado numa caminhada já de alguns domingos. Eu dei o nome a esta série de mensagens Redescobrindo a Igreja. Passamos fevereiro, março, abril foi um mês atípico, os irmãos lembram? Tivemos muitos domingos com programações especiais, mas ainda assim, na ocasião que tivemos juntos, continuamos estes estudos e nós estamos nos aproximando do término destes estudos. Mas com uma expectativa, a expectativa de que essas reflexões tenham contribuído para a nossa autocompreensão. Nossa igreja tem vivido um período de crescimento numérico que precisa ser acompanhado de crescimento espiritual. No contexto do conselho administrativo da igreja, que eu já anunciei, se reúne via de regra todo o último sábado do mês, salvo raras exceções, nós temos conversado sobre uma proposta a apresentar à Assembleia da Igreja, se o Senhor Jesus permitir, na próxima, em que nós vamos apresentar, repito, à Igreja uma proposta de reforma no processo de recebimento de membros. O objetivo não é facilitar ou dificultar, não estamos pensando nestes termos. É acrescentar aquilo que é importante, acrescentar com substância àqueles que desejam unir-se à nossa igreja e, consequentemente, a toda a igreja por extensão. O objetivo, como alguém já se expressou, é que bebamos de uma água só. Afinal, comemos de um só pão e bebemos de um só cálice, constituindo uma igreja, a despeito do número dos seus membros, uma igreja fiel ao Senhor Jesus Cristo em dias que, de fato, há tanto de estranho acontecendo no arraial do Senhor, ou naqueles que se dizem parte do arraial do Senhor. Está com sua Bíblia aí? Posso vê-la? Sinta-se encorajado a trazer uma Bíblia em papel, porque eu vou continuar pedindo, amém? 3 adjetivos com a letra I que nós aprendemos, vamos dizer: inspirada, infalível e inerrante. Mais uma vez: inspirada, infalível e inerrante. Eu me surpreendi, alguém postou hashtag no story do Instagram, é uma boa dica. Inspirada, infalível e inerrante. A Bíblia está acima de toda a filosofia humana, porque a palavra do homem perece, a palavra de Deus permanece. E se a Bíblia que você vai ler, você vai ficar em pé. E nós vamos ler Filipenses 1, versículo 1 e 2. Estou lendo na ACF hoje, na Almeida Corrigida Fiel. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus diz: amém. Pode se sentar. Os santos, os bispos e os diáconos, a tripla composição de uma igreja conforme o Novo Testamento. Uma igreja conforme o Novo Testamento tem santos, bispos e diáconos. Quando ouvimos falar de bispos, talvez a gente traga na memória a religião predominante no Brasil e imaginemos uma figura distante usando vestes longas e meio diferentes das vestes que a gente vê no mundo moderno. O bispo, no caso aqui, falo com muita modéstia, sou eu. Sou o pastor da igreja e este é um título bíblico para os pastores, assim como o título de ancião. E veja só, eu sou um ancião, irmão Antônio. Já tem até alguns brancos aqui na barba e no cabelo para provar que sou. Mas a verdade é presbítero, que significa ancião, e por fim, pastor. Diáconos são homens e mulheres, chegarei a falar sobre isto, que Deus chama para o serviço. Bispos são somente varões. Somente varões. Diáconos são homens e mulheres diaconisas, chamados por Deus para um trabalho muito especial no seio da igreja. E os santos? Será que os santos são sentados que veem os outros trabalhar? Eu disse aos irmãos categoricamente que não. Existe um trabalho que a congregação presta a Deus, e mais de um.
E seria impossível, humanamente possível, levar esse assunto à exaustão, mas é importante ressaltar o que eu acho mais digno de nota. Na mensagem de domingo passado eu falei que eram 4, acabei pregando somente sobre o primeiro, quando eu falei que o ministério da congregação é adorar e prestar culto a Deus. No final da mensagem alguém falou, eu quero ouvir os outros 3. Fiquei em dívida. Então, nesta noite, rapidamente, eu quero terminar de falar sobre o ministério da congregação. Domingo que vem, Deus permitindo, eu trarei uma mensagem na data do Dia das Mães, mas nos dias 21 e 28 de maio, se Deus permitir, se Jesus não voltar antes para me buscar com a morte ou para nos buscar, para estar com Ele para sempre, eu quero concluir estas mensagens falando sobre o ministério dos bispos e dos diáconos, e em seguida, se o Senhor permitir, nós vamos entrar no estudo da carta aos Gálatas, nos cultos de domingo à noite. O ministério da congregação é adorar, em primeiro lugar, como já tratado. Em segundo lugar, o ministério da congregação pode ser resumido ou apresentado pela palavra homologar, ou reconhecer. A igreja, esta igreja, é um pedaço do céu na terra. Foi uma das mensagens que eu preguei nesta série de mensagens. A igreja é uma embaixada dos céus. E, portanto, ela exerce um poder de representação perante o mundo. E essa representação é muito oficial. É uma representação revestida de uma autoridade que vem de Jesus Cristo. É a autoridade que a igreja exerce em nome dele nesse mundo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, e nós veremos Jesus falar sobre isto. No versículo número 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Este poder não quer dizer que a igreja dá ou tira a salvação de ninguém, mas dá à igreja o poder de, em nome de Jesus, afirmar que alguém é salvo, em primeiro lugar. O reconhecimento que vem dos crentes de que uma pessoa é salva. A igreja tem essa autoridade que Deus lhe atribui, é a sua prerrogativa reconhecer aqueles que são os crentes. E como ela o faz? Ela o faz, como Paulo escreveu na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 9, estendendo a destra da comunhão. Quando eu estendo a você a mão em nome de Jesus Cristo e digo, tu és meu irmão, eu estou dizendo que o mesmo milagre de salvação que Ele fez na minha vida e na vida desta coletividade, Ele fez também na tua vida. Claro, a igreja pode se equivocar neste reconhecimento, por isso existem medidas. Quando alguém cessa o seu testemunho cristão, a igreja deve cessar a sua vinculação com esta pessoa. Mas fundamentalmente, a questão antecede isto, antecede que a igreja, ao receber alguém, deve procurar identificar na vida desta pessoa as características do genuíno novo nascimento. Esta é uma tarefa que compõe a minha rotina aqui na igreja durante a semana. O pastor está aqui na igreja praticamente todos os dias e tem o maior prazer em atender os irmãos. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade para te convidar. Faça-me uma visita lá no gabinete pastoral. Será um prazer orar com você, ou ir lá na sua casa para orar contigo e fazer uma visita. Vai ser um prazer indescritível. Eu tenho muito prazer em estar em comunhão com os irmãos. Mas dizia eu, faz parte da minha rotina. Eu recepciono alguém que quer ser batizado. Eu já tenho um esquema de perguntas que eu faço. Eu pergunto por quê? Eu pergunto por que a pessoa quer ser batizada. Eu pergunto o que é o batismo. E então o meu objetivo é ouvir o testemunho desta pessoa de salvação. Mas não é só com os candidatos ao batismo que eu faço isso. Quando eu vou visitar um crente pela primeira vez, ou recebo pela primeira vez no gabinete, e muitos de vocês já ouviram essa pergunta da minha parte, eu digo, conte-me, meu irmão, como foi que você conheceu Jesus como seu Salvador? Conte-me. Tenho, irmão, deleite, glorifico a Deus todas as vezes, e fico treinando e afinando o meu ouvido, para ouvir alguém me contar sobre o convencimento do Espírito Santo.
sobre o arrependimento das obras mortas dos seus pecados, da sua confiança em Cristo, nos seus merecimentos, na sua obra no Calvário, a sua única esperança em Jesus da salvação. Quando nós encontramos isto, nós encontramos, irmãos, um milagre extraordinário. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar o tremendo milagre que é o resgate de alguém da condenação, da boca do diabo, das garras do inferno? Olha, meus amados irmãos, os garimpeiros passam dias trabalhando o chão adentro, procurando ouro e pedras preciosas, e ainda assim elas não valem tanto quanto o tesouro da salvação. No entanto, o tesouro da salvação é muito mais fácil de achar para quem procura de coração. O tesouro da salvação é abundante e gratuito para quem pede ao Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele será salvo. Mas por que isto? Por que esta cerca que põe os incrédulos para fora? Porque a igreja é isto no plano de Jesus Cristo, um grupo de crentes, um grupo de salvos, de pessoas que andam juntas para promover a sua salvação. A infiltração de um incrédulo no seio da igreja compromete a sua santidade, compromete a sua pureza, compromete a sua força em cumprir os objetivos do Senhor. Nós tivemos aqui hoje de manhã uma eleição de diretoria e de conselho fiscal na paz de Deus e na serenidade que vem dos altos céus, disso não há dúvida. Agora suponha se um incrédulo tivesse direito a opinar nos caminhos da igreja. Se o incrédulo tivesse direito a exercer influência sobre os assuntos celestiais que nós tratamos aqui sobre esta mesa, que é a mesa da Assembleia, tanto quanto a mesa da ceia. Suponha. O incrédulo não tem prazer na oração. O incrédulo acha que a obra missionária é um desperdício. O incrédulo não tem interesse na salvação de outros incrédulos, porque ele vê a eles como iguais a si mesmo. O incrédulo não consegue ter o seu coração movido pelo Espírito de Deus, pelo avanço da obra do Senhor. O incrédulo talvez vai pensar num monte de outras coisas, mas não nas coisas que estão em primeiro lugar na lista de prioridades de Deus. Portanto, a igreja deve ser e deve buscar ser esse grupo de remidos, de salvos, de regenerados. E ela exerce esta prerrogativa que Jesus Cristo lhe atribuiu, reconhecer os verdadeiros salvos. Não só isto, a igreja tem a prerrogativa de reconhecer os obreiros chamados por Deus. Os obreiros. Na carta aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. No livro dos Atos, capítulo 14, versículo 23, Paulo e Barnabé indo de igreja em igreja, está escrito, havendo por comum consentimento, isto é, uma assembleia onde houve um consenso da igreja, Atos 14, 23, havendo por comum consentimento eleito anciãos, presbíteros, pastores, em cada igreja orando com jejuns, encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Quando Paulo está debatendo com os coríntios na segunda carta, iam lá alguns falsos obreiros e apresentavam cartas dizendo: este é fulano de tal, vindo de tal lugar. Paulo diz: vós sois a nossa carta. A igreja reconhece os verdadeiros remidos, assim como é da prerrogativa dela reconhecer os obreiros chamados por Deus. E esse reconhecimento não é um reconhecimento abstrato, um reconhecimento distante, removido. Não, meus irmãos. É um reconhecimento muito sério. Quando o autor da carta aos Hebreus escreve, capítulo 13, versículo 7... e capítulo 13, versículo 17, ele diz: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Você verá comigo na mensagem a respeito dos bispos, que aos olhos de Deus e aos olhos da palavra de Deus, na ótica da palavra de Deus, um pastor deve ser medido não tanto por sua aptidão, por seu carisma, por sua eloquência, por sua oratória, por suas capacidades de gestão, de liderança, mas principalmente pela sua vida familiar, pelo seu caráter, pelos seus relacionamentos, pela sua firmeza na fé
e pela unção de ensinar. Não é a lista muito natural, mas é a lista que vem da palavra de Deus. Em Hebreus 13:17 eu disse: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Pastor não é uma profissão, pastor não é um ramo, não é um negócio. Não é um cidadão que faz lá um teste de aptidão, falo bem em público, etc, 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 vou seguir esse caminho aí para poder fazer o meu caminho. Não, meus irmãos. Carta aos Hebreus diz claramente: ninguém toma essa honra para si, senão quando chamado por Deus. Há algo que precede um chamado da parte de Deus, e uma das provas que este chamado é genuíno, é quando a igreja, que tem esse poder das chaves, reconhece em quem sente o chamado, o dom e a vocação que vem da parte do Senhor. É uma prerrogativa da igreja, reconhecer os obreiros chamados por Deus. É muito interessante, novamente, o que Paulo diz na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, abra sua Bíblia comigo, no versículo número 17. Os presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Neste ponto, o ministério da congregação é reconhecer a genuinidade da salvação dos que declaram ser salvos, assim como reconhecer quem são os verdadeiros obreiros de Deus. Como ela o faz? Ela o faz aceitando o pastoreio, ela o faz aceitando o ensinamento, ela o faz sustentando estes obreiros no seu ministério, como diz o texto que nós acabamos de ler, e ela o faz, escute-me atentamente, quando ela, quer individual, quer coletivamente, rejeita os falsos obreiros e rejeita a falsificação da mensagem. É preciso que a igreja ouça quem prega o evangelho e tape os ouvidos para quem não o prega. Tem pregador, meu querido, que não vale a pena assistir, você não vai ganhar nada com isso. Desligue a televisão, saia do YouTube, saiba, porque a Bíblia diz que é melhor tapar a boca deles. Se não é possível, pelo menos tampe os seus ouvidos. Porque são falsos obreiros que pregam uma palavra destruidora. E esta missão não é uma missão só dos líderes. Diz a Bíblia Sagrada em Gálatas, em Tito, em 2 Coríntios, esta é uma missão da igreja. Feitas estas considerações aparentemente mais teóricas ou burocráticas, o que eu quero dizer para os irmãos, em síntese deste ponto, é que o dever da igreja é, em nome de Jesus Cristo, tomar posição. O dever da igreja é, em nome de Jesus Cristo, tomar posição. Os dias não estão chegando, os dias já chegaram, em que tomar posição cobrará um preço, já cobra, e cobrará um preço cada vez mais alto. É necessário que a igreja de Jesus Cristo tenha coragem, e essa coragem virá do Espírito Santo, para se posicionar e dizer aquilo que vem de Deus, pegar este livro inspirado, infalível e inerrante, levantar e dizer: assim diz o Senhor. Os gestos, as ações importam, e não importam pouco não. O estado da Bahia teve um governador tão fina flor, que ele é conhecido até hoje como Toninho Malvadeza. Devia ser uma pessoa extraordinária. O que eu relatarei, eu não quero trazer nenhuma conotação política.
Houve algumas greves entre os cacaueiros do sul da Bahia, e Toninho Malvadeza mandou a tropa em cima deles. Enquanto a tropa segurava as armas, os cacaueiros pegavam flores e colocavam dentro dos canos das armas. Alguém perguntou para uma senhora cacaueira: por que você faz isso? Ela disse: para que todo mundo saiba de que lado eu estou. A igreja de Jesus Cristo precisa proclamar de que lado ela está. E não só institucionalmente, mas cada um que a compõe. Houve um dia que Moisés deu um grito no meio do arraial e disse: quem está do lado do Senhor, venha para cá. E alguns tiveram a coragem e a bem-aventurança de se colocar do lado do Senhor. Quando eu digo sobre isto, parece que eu estou tratando de uma minúcia burocrática, quase que um fio de cabelo. Não, irmãos, repito para vocês, eu estou tratando daquilo que o Senhor Deus delegou como prerrogativa a vocês, que são a igreja dele. Vocês devem reconhecer os verdadeiros crentes, vocês devem reconhecer os verdadeiros obreiros, e vocês devem reconhecer os falsos obreiros e, no nome do Senhor Jesus Cristo, se afastar deles, tomando uma posição, e tomando uma posição para a glória de Deus. Não, meus amados irmãos, e eu digo isso, o tempo não está chegando, não, o tempo já chegou. O tempo em que a posição precisa ser tomada. Não estou me referindo à questão partidária, não estou me referindo a candidato a nada, nem a síndico de prédio. Eu estou me referindo a gente saber dizer não diante de ideias, diante de movimentos, de ensinos falsos que afrontam a palavra de Deus. A igreja de Jesus Cristo, Ele espera isso dela, que ela tome posição, e Ele diz a ela: sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. O ministério da congregação, eu preciso concluir este assunto com meus irmãos. Eu falei que o ministério é adorar a Deus, o ministério é reconhecer, marcar posição, assim como é um ministério da congregação, o cuidado mútuo, em que os crentes cuidam no mais verdadeiro, sincero e genuíno amor fraternal, cuidam uns dos outros. Jesus disse que o distintivo que designa os seus em face de todos é o amor. Ele disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós temos um momento do culto, que é um momento de muita alegria, chamado momento de comunhão. Nós cantamos, e agora mesmo nós cantávamos alguns minutos atrás: bom é estarmos aqui. Não é bom não, é ótimo, é maravilhoso, louvando a Deus, e você saiu e deu um abraço num monte de gente, não foi? Não deu tempo de você abraçar todo mundo que queria, nunca dá. É bom porque sobra alguns abraços para a gente dar no final do culto, e o pessoal está preparando uns hambúrgueres deliciosos ali, então você espere um pouquinho quando o culto acabar, não vá embora com muita pressa, termine de dar os seus abraços, faça um lanche aí, pois muito bem. Não devia ter tocado nesse assunto. Mas existem outros momentos em que a comunhão cristã se manifesta de maneira muito mais sensível. Nos velórios. Nos velórios, quando o pastor chega, e eu sempre, frequentemente, tenho a grata satisfação de chegar no velório e ver um número de membros da igreja já lá antes de mim, com os irmãos abraçando, confortando, consolando, orando. Nos leitos de hospital durante a enfermidade. Nos telefonemas para os crentes idosos ou para os crentes enfermos que não têm condições de ir à igreja. Quando você telefona para orar com ele. Eu conheci uma senhora que toda segunda-feira telefonava para outra senhora para contar a pregação do pastor do dia anterior. Falou: ontem o pastor pregou em tal texto sobre isso e isso e isso, e orava com ela. A comunhão acontece, meus amados irmãos, nos aniversários e no nascimento das crianças, quando nós estamos presentes ali para nos alegrarmos com os que se alegram e para chorarmos com os que choram. A comunhão acontece quando nós levamos as cargas uns dos outros.
A comunhão é testada e provada quando você se reveste de coragem e de oração e marca um café com o seu irmão e diz para ele: meu irmão, eu preciso te dizer em nome de Jesus Cristo que tu és um homem orgulhoso e tu precisas te arrepender do teu orgulho. Ame a ponto de se importar e de fazer alguma coisa. A comunhão não é só quando nós cumprimentamos uns aos outros durante os cânticos. Isso talvez seria a mínima fração do que a comunhão é. A comunhão acontece quando a gente trabalha juntos. A comunhão acontece quando nós apresentamos os nossos braços para fazer juntos a obra do Senhor e dizemos: conte comigo. A comunhão acontece quando nós vamos vivendo juntos os anos que entram e saem e que trazem consigo as dores e as alegrias, e nós podemos experimentar isso juntos, encontrando conforto e multiplicação da gratidão uns dos outros, como diz a Escritura Sagrada: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Isso não é uma tarefa só do pastor, ou só da liderança da igreja, só da diretoria, só do conselho. Isto é um ministério que Deus outorgou à congregação, a mim como parte dela, a você como parte dela, a todos nós, quando a Escritura ainda nos diz mais: levai as cargas uns dos outros. Existe um momento em que nós temos de exercer um cuidado não só espiritual ou só emocional, mas um cuidado muito real com os nossos irmãos. Tiago escreveu assim: se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Tiago 2, 15 e 16. 1 de João 3, versículo 17 e 18. Quem, pois, tiver bens deste mundo, e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, limitar o seu amor, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de obras e de verdade. E num texto ainda mais impressionante, o apóstolo escreveu a Timóteo, 1ª carta, capítulo 5, versículo 3. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar os seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Agora ouça o que ele diz no versículo 8, 1 Timóteo 5, 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, que diz aí? Irmãos, esse versículo ele me arrepia o meu coração. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Você não acha essas palavras fortes não, meu irmão? Elas ressaltam o quanto nós temos de ter um amor sentido pelos nossos irmãos. E a que ponto nós devemos ser levados pelo Espírito Santo? Porque no livro de Moisés está escrito: se as forças de teu irmão decaírem, sustentá-lo-ás. Se as forças de teu irmão decaírem, sustentá-lo-ás. Quando eu estava estudando o livro dos Atos dos Apóstolos, li um versículo que é um destes que quase passa despercebido. Paulo estava preso e foi enviado para a cidade de Roma. Mas Atos 27 nos conta que alguns irmãos se voluntariaram para ir junto com Paulo. Você lê isso e lê o versículo seguinte e continua. Eu fiz isso não sei quantas dezenas de vezes, até que, como eu disse, eu me detive no estudo do livro. E aí eu descobri que Paulo, na condição de prisioneiro, escuta bem, Paulo, na condição de prisioneiro, viajava sozinho.
Prisioneiro não levava acompanhante. Prisioneiro sequer era gente. Mas estava lá Paulo com 2 irmãos viajando com ele. Há 2 caminhos possíveis, somente 2, para estes irmãos terem ido com Paulo. Primeiro, eles pagaram do próprio bolso a própria viagem para ir. Meu irmão, a sua esposa já ficou dizendo que ela queria fazer um cruzeiro contigo? E aí você foi lá no site para pesquisar o preço da viagem, e aí até caiu da cadeira quando você leu lá? Pois é. Pois é, tem gente balançando a cabeça que sim, pois bem. É claro que isso é um cruzeiro, não é verdade? É um hotel, é um negócio cheio de coisa, é um resort flutuante. Mas uma viagem de navio para deslocamento, sem todos esses paparicos, não é tão mais barata assim. Hoje, imagine 2000 anos atrás. Se eles foram com Paulo e pagaram do próprio bolso, custou caro. Só que é muito pouco provável que tenha sido o caso. Era muito raro no Império Romano que um prisioneiro viajasse num navio comercial. Eles viajavam em navios presídios. O caminho mais provável que Silas e Lucas seguiram para poder estar com Paulo eles foram ao fórum da cidade e se declararam escravos de Paulo. Você ouviu o que eu disse? Eles foram ao fórum e se declararam escravos de Paulo. Abriram mão da sua liberdade, abriram mão do seu direito de ir e vir, movidos por um amor sacrificial, para não deixar Paulo sozinho naquela deletéria situação. É deste amor que nós estamos falando. É deste amor que nós estamos falando. As razões, queridos, que nós apresentamos para justificar a nossa negligência, consistem basicamente em dizer que nós estamos muito ocupados, ou muito apertados, ou que o dia a dia é muito difícil. Você verdadeiramente, de coração, acha que é fácil para alguém? Você acha que quem faz está fazendo porque está mais fácil para ele do que para ti? Você não pode achar isso. Quem faz, faz sacrificialmente. Quem faz, faz porque dispõe o seu coração para este que é um dos propósitos de Deus. Repito, não para alguns, mas para os santos todos. É o ministério da Igreja de Jesus Cristo, cuidar, principalmente, primeiramente, cuidar dos crentes em Jesus Cristo. E quando isso requiser um amor sacrificial, encontrará nos salvos um coração pronto a pagar o preço do amor sacrificial, para honrar o nome do Salvador e para honrar o nome do Pai desta família, que é o Deus que nos adotou e nos recebeu como filhos. Do contrário, irmãos, a gente pode se chamar de irmão, mas é só um pronome. Isto se manifesta verdadeiro, se prova verdadeiro, quando nós amamos os irmãos como irmãos. Eu já contei isto aqui, eu quero me repetir, dizendo que um senhor português mudou-se para o Brasil no começo do século XX, e ele foi morar num cortiço, de frente à primeira igreja batista de Santos, e o cortiço era muito, muito insalubre. Então ele passava os domingos, que era o único dia que não estava trabalhando, ele passava os domingos sentado numa banqueta na calçada. E aí ele começou a observar, domingo após domingo, o movimento dos crentes entrando na igreja. E vinha gente de carro, e vinha gente de bonde, vinha gente a pé, vinha rico, vinha pobre, vinha gente de todas as cores, vinha gente de todo jeito, mas todos se cumprimentavam na porta com um nome que chamou a atenção dele, porque eles se chamavam de quê? Diga do que os crentes se chamam. Lindo, não é isso? Gente, eu me derreto. Para mim é um privilégio te chamar de meu irmão, e quando você me chama de irmão, de pastor, então eu fico imensamente grato a Deus pela honra de ser o pastor destes crentes aqui. Mas eles se chamavam de irmãos, e o português sentado lá na calçada começou a pensar, mas que família bizarra que é essa? Entrou, ouviu a mensagem na ocasião pregada por Taylor Carey Bagby,
E no final do culto ele era parte da família, porque ele recebeu Jesus Cristo como seu Salvador e como seu Senhor. Eu ouvi essa história do neto desse português, que hoje é pastor lá no estado de São Paulo. A gente se chama de irmão, e a gente mostra que é irmão, quando a gente ama como irmão. Eu preciso concluir este ponto e eu irei ao término da minha mensagem com a minha última afirmação. O ministério da congregação é adorar, é reconhecer, é cuidar, e em quarto e último lugar, de uma lista muito mais extensa do que isto, é proclamar. O ministério da congregação é proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo. Nossa denominação tem uma linda propriedade lá no Rio de Janeiro, que fica na Tijuca, onde fica a sede das instituições de nossa denominação: Junta de Missões Mundiais, Junta de Missões Nacionais, União Feminina Missionária, Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, etc, etc. Tudo ali num complexo que é o Seminário do Sul, chamado Seminário do Sul, Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Quando você entra naquele lugar, e é um lugar muito bonito, não é, Simone? Muito aconchegante, arborizado, uma coisa linda. Você tem uma edificação bem central ali, que é a capela. E um ambiente de teólogos, está escrito 3 pequenas palavras em grego, na fachada da capela. Está escrito keriso ton logon, que traduzido significa prega a palavra. Essa história que eu ouvi há muitos anos, eu nunca me esqueci. O zelador do seminário, um crente em Jesus Cristo, foi fazer compras, e quando estava voltando para o seminário, caiu uma tempestade torrencial, então ele pegou um táxi. E o táxi subiu o morro ali da rua José Higino, na Tijuca, e parou de frente à capela. O taxista olhou para aquelas 3 palavras. Você já sabe que o grego não usa o mesmo alfabeto que nós, né? Tem umas letrinhas toda enroladinha, bonitinha. Aí ele viu aquele negócio escrito lá, perguntou para o zelador e disse: o que está escrito ali? Você acha que aquele cara tinha assistido uma aula de grego na vida dele? Ele disse: ali está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso tudo é hebraico, é assim. Não cometa o erro. Aliás, cometa o erro de confundir o hebraico com o grego. Cometa o erro de não saber as referências dos versículos, mas não cometa o erro de perder a oportunidade de falar de Jesus para quem não o conhece. Esse é o seu trabalho, esse é o seu ministério, como parte da igreja de Jesus Cristo, é o que Ele espera de você. Faça como André, que levou Pedro a Jesus. Faça convites. Você tem convidado os seus amigos, os seus familiares para vir aos cultos da igreja? Não espere um musical de Natal, porque nós ainda estamos em maio, viu? Faça convites. Eu me lembro de ter ouvido a história de um visitante que se converteu e, cumprimentando as pessoas que estavam na igreja, reconheceu vários, porque ele era um comerciante, reconheceu vários dos seus clientes e, cumprimentando a eles, disse: mas como você conhece esta igreja, conhece esta palavra e nunca me convidou? Foi a pergunta que ele fez. Traga os seus convidados, ore pelos seus convidados. É o seu ministério, é o que Deus espera de você, é o que Deus espera da Igreja Batista Plenitude. A congregação não é um conjunto de santos assentados. Paulo escreveu sobre 3 ministérios que representam a tripla composição da igreja: santos, bispos e diáconos. Os bispos têm um trabalho, nós vamos falar sobre isso. Os diáconos têm um trabalho, vamos falar sobre isso. Mas os santos têm um trabalho. E o trabalho dos santos é adorar a Deus e prestar culto, é a prioridade da igreja. Reconhecer os crentes, reconhecer os obreiros, reconhecer a mensagem. Cuidar uns dos outros e proclamar o Evangelho de Jesus Cristo
àqueles que não conhecem o dom gracioso da salvação. Isto é o que Deus espera de você. Um dia, Jesus, nosso amado Salvador, chegou a uma figueira que tinha muitas folhas, mas ela não tinha frutos. Quando o Senhor inspecionar a mim, quando o Senhor inspecionar a ti, quando o Senhor inspecionar esta igreja, Ele vai encontrar frutos. Que Deus nos dê graça para que sim. Vamos orar. Abaixe a cabeça, feche os olhos. Eu posso estar me dirigindo a alguém esta noite que não entendeu muito a minha mensagem, porque não conhece ainda Jesus como seu Salvador. Mas uma coisa você pode entender: Jesus morreu por você. E se você pedir a Ele que te dê entendimento destas coisas, Ele dará. Se você pedir a Ele que perdoe os seus pecados, Ele perdoará. Se você humildemente pedir a Ele que salve a sua alma, Ele salvará. Faça isto. Pastor, eu não sei orar. Fale do jeito que você souber e diga: Jesus, salva-me, perdoa-me, lava-me no teu sangue. Eu gostaria de orar por você, se você deseja, neste ponto da salvação. Se você quer que eu ore por você, neste quesito da salvação, levante a sua mão. Faça um curto gesto. Deus te abençoe. Pode abaixar a sua mão. Deus te abençoe. Pode abaixar a sua mão. Temos mais alguém? Eu quero orar. Qualquer um que levantar a sua mão, eu vou orar por você. Só eu verei, só eu e Deus. Amém. Pode abaixar a sua mão, que o Senhor te abençoe. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por ter reunido a tua igreja aqui neste lugar tão especial, onde nós passamos esse tempo na tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, e obrigado, Senhor, pela tua presença entre nós. Eu oro, Senhor Deus, por estas vidas que levantaram sua mão neste momento. E peço a Deus que o Senhor tome estas vidas na tua graça e na tua misericórdia, que o Senhor conduza, Deus, ao entendimento do teu propósito salvador. E peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe na tua graça, salvando, Deus bendito, dando o perdão dos pecados, a paz e a vida eterna, em nome de Jesus. Agradecemos, Senhor Deus, que o Senhor nos conceda esta bênção de começar a nossa semana na tua presença. Que ao longo dos próximos dias, o Senhor seja conosco, ó Deus, nos livrando de todo mal. Que ao longo dos próximos dias, o Senhor seja conosco, Deus, provendo as nossas necessidades. Sobretudo, Deus, ao longo dos próximos dias, o Senhor nos guarde muito perto de Ti. E que o Senhor traga em breve, meu Deus, o dia em que Jesus Cristo virá para nos buscar. Abençoa todos que estão nesta casa de cultos, abençoa os que estão acompanhando este culto pela internet, Deus, de qualquer lugar, de São Luís ou de outros lugares, que igualmente o Senhor abençoe e dê graça na tua misericórdia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. No nome de Jesus, para a glória de Jesus. Se você concorda, diga amém. Amém.